Então, para iniciarmos esse segundo dia, nós vamos contar com a participação inicial do Amaury Paz, falando sobre alimento, açúcar. O Amaury é engenheiro químico, formado pela Universidade Católica do Pernambuco, iniciou a carreira na refinaria autônoma Amorim Primo, em Recife, trabalhou 34 anos em usinas do Nordeste e do Centro-Oeste, participou de vários projetos e atualmente é especialista de processos de açúcar na Zilor, e nós temos uma grande satisfação de contar com a sua participação. Pessoal, tenham um bom dia vocês. Vamos iniciar esse segundo dia do SBA com um momento de segurança. A minha dica de segurança hoje vai para a questão do retorno para as nossas residências. Nossas famílias nos esperam no final do evento. Então é importante que a gente retorne com segurança. É uma grande satisfação estar aqui nesse evento. É um prazer rever todos os amigos que encontramos durante toda essa caminhada. E, como diz a apresentadora, eu sou de Pernambuco. Minha vida profissional começou na usina Catende. Catende é uma região açucareira. Fui para Recife, e de Recife na escola de Química, e depois migrei aqui para o Centro-Sul. Lá na refinaria de açúcar, estagiei nessa refinaria e fiz meu estágio curricular e fui admitido, trabalhando bastante tempo em refinação. Então tenho uma meio influência de refinação. Depois fui para a usina Triunfo, que tem uma refinaria, a qual passamos lá 22 anos na empresa. Então a refinação de açúcar, ela vem me acompanhando. Eu queria dividir com vocês um certo conhecimento. Espero que contribua, o dia seja bem produtivo para todos. Espero poder contribuir com alguma questão que vocês aí têm. Como eu sou refinador, eu gostaria de falar um pouco da diferença entre o VHP e o Demerara. Naquela época lá, a refinaria de açúcar que eu trabalhava, ela dissolvia 1.200 toneladas de açúcar por dia. E então, hoje, as refinarias do mundo, elas dissolvem VHP. VHP, que é uma commodity, e o Brasil sendo um grande representante desse volume de VHP. Foi um grande avanço para as refinarias de açúcar do mundo, né? Uma grande economia. Mas essa economia nos trouxe um custo, que é o custo das usinas. Esse custo ficou para a gente. E a nossa apresentação aqui, ela fala um pouco dos pontos, das operações das usinas, que a gente vê muitas oportunidades. Quando a gente chega nas usinas, coisas básicas que a gente precisa dar uma atenção. Por quê? Porque só tem uma forma de a gente crescer, só tem uma forma de recuperar, de compensar esse ganho que foi perdido, o VHP versus Demerara. O Demerara é um açúcar de 96 de pol, recebi açúcar de 3.000 de cor, um açúcar de polarização de 96, 3.000 de cor com cinza de 0,30. Hoje a gente está entregando para o mundo um açúcar de 1.200, 900, então a diferença é bastante significativa. Nas refinarias elas deixam de fazer desativa uma operação que é chamada de afinação. Então essa operação reduz bastante o custo das refinarias mundiais. Nossa apresentação está baseada
naquela filosofia do Kaizen, aquela filosofia onde coisas simples, coisas objetivas e coisas que trazem grande retorno para as usinas, para as fábricas. É uma representação operacional. Vamos iniciar. Aqui é um pequeno resumo, falando da extração de caldo, tratamento de caldo, evaporação, cozimento e centrifugação. E a secagem do açúcar. O Grupo Ziló, ele possui 3 grandes certificações, muitas outras, mas essas são as principais. Certificação FSC 22.000, a certificação ISO 14.000 e a certificação Monsucro. A Ziló possui um compromisso de produção de alimentos seguro, de qualidade, garantindo a excelência dos processos, desde a implantação, a expedição e até o produto final. Hoje, para atingir os mercados, é necessário que nós tenhamos essas certificações. Tem um copo aí, não? Na Ziló. Obrigado. Na Ziló, as áreas são identificadas com divisões de cores, e essa questão da certificação é levada muito a sério. Eu fiquei admirado quando cheguei na empresa, como é tratado essa questão das certificações. A seriedade que é levado à risca, a ferro e fogo, para ser cumprida e atender todas as exigências do mercado. Aqui temos o controle do separador magnético, controle de pendeiras vibratórias e detector de metais. Desculpe aí que a gente está aqui treinando um pouco também. Então isso aqui são detectores de metais, aqui é para proteger realmente os açúcares, para não ter nenhuma contaminação no futuro. E aqui vamos iniciar falando de uma coisa bastante simples, né? Bastante simples, que é a questão da... Quem quer fazer açúcar tem que mandar para a fábrica a melhor qualidade do caldo. Isso já é bastante conhecido de todos nós, porém, na prática, existe uma grande diferença. A gente encontra na prática que a divisão do caldo nas usinas que querem fazer açúcar é um grande problema. Essa divisão do caldo, ela está aqui na peneira de caldo, ela se encontra na peneira do caldo e se encontra aqui na divisão aqui dos tanques de caldo misto. Então, esses locais são locais onde possível você vai distribuir o caldo e as usinas distribuem muitas vezes mal. Nesse caso aqui, ó, um caso real, uma usina estava querendo produzir açúcar, e a gente chegou, deu uma olhada na peneira, tem alguma coisa errada nessa peneira. Então, quando a gente foi olhar, o cidadão estava querendo produzir açúcar, desviar o caldo primário, né, com 300 milímetros de peneira. Porque essas correlações da saída e da entrada de caldo, elas estavam dessa forma aqui. Então, é muito difícil. Não conseguia colocar o BRICS para açúcar. Muito simples, coisa simples. Mas era um problema que tinha lá na usina, tá? E essa usina, ela subiu aí numa safra 40% a produção. Eu admiti que 20% foi devido apenas nessa condição apenas na condição aqui dessa divisão do caldo. Tá? Então, é uma coisa simples, porém, existem muitos problemas ainda nas usinas referente a isso. Essa questão é assim,
Todos nós, todo mundo da operação, eles conhecem o BRICS do caldo primário. Porém, o BRICS do caldo secundário, só quem conhece é quem gera o balanço de caldo, balanço de massa. Então é necessário que a operação entenda o balanço de massa e saiba os valores que são do secundário, porque o secundário só sabe quem faz o balanço de massa, no campo não sabe. Então essa é a grande diferença dessa questão da divisão do caldo, que ela é bastante importante em algumas unidades. Esse quadro aqui foi um quadro overview, onde a gente mostrou aí, como lá na Ziló, a gente tem o tratamento de caldo normal, temos regeneração, temos coluna de sulfitação, temos também o bico hidrogetor para a sulfitação. Na Ziló ela faz açúcar branco, ela tem hoje faz VHP, faz branco, tem um mix, e esses processos são bem conhecidos. Aqui nós temos os dois processos, coluna de sulfitação e bico ejetor. Para o açúcar branco, a gente admite 500 ppm de SO2 no sulfito, com 500 ppm de sulfito no caldo. Tá? Para o açúcar VHP, admitimos até 200 ppm, isso aí já reduz bastante a viscosidade do caldo, quando a gente inicia depois das paradas, depois das paradas por chuva ou paradas programadas. Nesse ponto aqui da sulfitação, tem uma observação assim: a quantidade de enxofre que se coloca no caldo, ela geralmente ele coloca com a rosca alimentadora e as pessoas não olham a dosagem correta por minuto, tem que medir e controlar a dosagem correta por minuto. A gente tem chegado em muitos lugares, tem colocado valores diferentes e até nem sabe qual é a rotação. Tá? Com essa questão de automação hoje, ela muda, vai e volta, e essa medição é importante para saber quanto de enxofre está dosando no caldo. Ainda nessa questão da sulfitação, nós temos sulfitação a frio e temos sulfitação a quente. As duas trabalham bem. No nosso caso pessoal, eu gosto mais da sulfitação a quente, mais recomendadas. As reações elas ocorrem mais e melhores. Esse ponto aqui é bastante interessante, é a questão do pH. Na Ziló tem essa redundância de pH. Achei espetacular isso. Por quê? Porque o pH é onde saem todas as reações. Então, se a gente varia pH, todos nós sabemos disso, se varia pH, varia qualidade, varia processo, e as consequências elas virão na frente. Então o pH é um ponto fundamental. Então, se você tem uma redundância de pH, logo é bastante positivo essa redundância. E a gente vê aqui essa redundância aqui, esse tempo aqui que a gente está dando aqui é de 24 horas. Essa redundância, o eletrodo sai, entra o outro, sai o eletrodo, entra o outro. Então o eletrodo sempre está limpo e mantém a estabilidade das decantações e mantém a estabilidade para frente de todos os caldos. Isso aqui é o começo do tratamento de caldo, né? Então é fundamental. Alguma coisa aqui mais? A gente usa também lá sacarato, né? Sacarato de cálcio. Sacarato de cálcio, como todos sabem, o leite de cal é mais solúvel no sacarato, no açúcar, do que na água, né? O leite de cal é uma suspensão. Já no açúcar, ele forma uma agrega e forma uma possível solução, tá? Então, as reações são melhores com sacarato, mais rápidas e mais precisas. E aqui é uma questão
bastante óbvia e meio elementar, mas quando nós vamos mudar o pH do tratamento, é importante nós conhecermos esta curva, né? Você tem aqui, por exemplo, um tempo de 1h30 aqui, o decantador, 1h30. Nós temos essa curva amarela, um pH de 7, que é um pH dentro da neutralidade, e vamos elevar esse pH para 6,8. Ele já sai aqui de mais ou menos aqui 0,2% para 0,3% a perda por inversão. Tá? Então, a gente tem visto muitas vezes, as pessoas chegam na clarificação, dizem, esse pH tá ruim, o caldo tá ruim, esse pH tá ruim, vamos mudar esse pH. E não entende bem que a curva está aqui e a perda está presente nessas ações de mudança de pH. Tá? Então é fundamental nós termos o controle e o entendimento dessa curva de pH. Se você for para o pH, por exemplo, aqui de 6,6, você vê a grande diferença aqui, 90 de 7 para 6,6. A perda sobe de 0,2 até quase 0,6%. Então isso representa, no final do dia, muita inversão, que não tem como, vai para o mel, né? Vai para o mel e vai ter todas as interferências que o açúcar redutor ele cria no processo. Outro ponto de fundamental importância é a questão do aquecimento do caldo na decantação. O aquecimento do caldo na decantação, ele tem que ser projetado para aquecer o caldo no mínimo 103 graus. O que é que a gente vê na prática? Não, o aquecedor está furado, não, o vazão está demais, e a temperatura vai para 100, a temperatura vai para 96, 97, aí vai para 105, 110. Então, essa questão é uma questão que precisa ser resolvida. O aquecimento do caldo é no mínimo 103 graus, mas ele tem que ser durante todo o tempo. Ele não pode oscilar. Se ele oscilar, a reação que está havendo ali naquele momento ela vai ser diferente. Não vai acontecer a reação da clarificação. Aí lá na frente, a pessoa, os técnicos, que eles querem o resultado lá na frente, mas já passou. Então precisa se assegurar a temperatura de 103 e não ser menor, tá? Velocidades e limpezas deverão ser adequadas para a menor incrustação possível. Chegam muitas usinas, as velocidades estão abaixo de 1. Não dá. Velocidade de caldo abaixo de 1 incrusta os aquecedores. Então é necessário que a velocidade esteja no mínimo acima de 1,5, e eu tiro aí dentro dos nossos projetos, a gente tira no máximo, aí eu deixo sempre 1,8, que é uma velocidade ótima de aquecimento, ela aumenta o coeficiente de troca térmica e é uma velocidade que não incrusta, né? Então tem que adequar a sua bomba para essa condição. A área da constante limpeza, nos aquecedores, também tem a questão de segurança, né, que é muito importante. Abre-se toda hora os aquecedores, e a segurança nessa região aí, nessa área, ela em muitos lugares deixa muito a desejar. Então é preciso que se tenha uma ótica um pouco diferente. As falhas são comuns em instalações que se fala de manter a temperatura estável do caldo. Valores e fatores de drenagem. Drenagem de condensado, nesse ponto aí, a gente vê de tudo, né?
cidadão quer colocar condensado de V1 junto com condensado de V2, junto com condensado de V3 e não funciona. Não funciona. Começa a dar retorno, os valores condensados e os vapores, eles têm que ser independentes, têm que ser separados. Separar os vapores, condensado V2, V3 e V1. Então, tem que separar os condensados. Que é bastante importante esses aquecedores funcionarem bem, por esses motivos e ainda mais, pelos motivos fazem parte, eles são os consumidores das sangrias dos evaporadores. Se eles não funcionam bem, os evaporadores que foram projetados para sangrar, foram projetados para concentrar o caldo, ele não vai concentrar. Então, o benefício dos aquecimentos é total, mas eles têm que serem feitos. Nesse quadro aqui, a gente mostra aqui 2 decantadores rápidos aí esse é o SRI original, né? É a aplicação do polímero, né? Uma coisa interessante aqui desse ponto é que a viscosidade do polímero, ele varia de 500 a 2.000 centipoase. O caldo aquecido, a viscosidade é 0,454 centipoase. Logo, com essas viscosidades diferentes, são 2 produtos difíceis de misturar. Então, se eles são difíceis de misturar, a gente lá no quadro seguinte, você vai ver como é que os maiores entendedores de decantação que eu considero do mundo, que é o Instituto SRI, eles misturaram, resolveram esse problema, e a gente tem que copiar essa coisa que foi bem feita, né? Então aqui temos para o caldo, para o açúcar branco, a gente sempre trabalha com a transmitância do caldo da decantação de 40%. Uma coisa também que nós não temos nos nossos decantadores, e o SRI tem, em muitos lugares é desativado, é a questão do nível de lodo visual. Nível visual, eu já fiz start de vários decantadores SRI, e ele tem um nível de lodo. Então, é necessário saber o nível de lodo. Ele tem uma tecnologia envolvida muito grande lá dentro, mas eles colocam o nível de lodo para ver. Tem que ir o nível de lodo, porque o nível de lodo é uma condição que vai muito da qualidade do caldo. É muito difícil você haver uma prevenção e medir dentro do decantador. Então é fundamental ter esse nível. Nesse ponto aqui, essa questão aqui isso aqui nós colocamos, essa aqui foi na usina São José. Nós colocamos isso aqui, essa safra, como nós chamamos, a filtrar. É uma tela, coisa simples, simplíssima, mas de grande efeito no tratamento do caldo. Por quê? Porque todos nós sabemos que esse polímero ele gera grumos. Os polímeros, eles bem dosados, geram um pouquinho de grumo. Quando eles são mal dosados, gera muitos grumos. E a gente coloca aquela magnético para dosar o polímero, automatiza tudo, beleza. Às vezes a água variou a água, forma grumos. Então é necessário que se tenha uma segurança. E nós colocamos essa segurança. Essa foto foi a primeira vez que ela funcionou. Eu tirei essa foto, achei bonita e coloquei aqui, tá? Então, é uma segurança até hoje, né? Está funcionando e resolveu o problema dos entupimentos do polímero, né? Na realidade, o operador aqui, ele começa a ter o cuidado, porque ele vai ter que limpar. Se ele vai limpar, ele vai dizer, é melhor estar lá presente quando for dosar, preparar, do que estar limpando lá embaixo. Então, é uma economia que gera uma economia e gera um benefício para a clarificação. Aqui nós mostramos aqui, como eu falei aqui, o SRI, ele faz isso aqui, ó. Ele distribui o caldo, né, com a flauta.
Esse aqui são os menores tempos de decantação que a gente vê no mundo, quer dizer, eles evoluíram bastante, mas é uma coisa meio ingrata a questão do polímero para o decantador. Por quê? Qual era o ideal? A gente homogeneizar isso aqui, mas nós não podemos homogeneizar. Por quê? Nós não podemos homogeneizar porque quebra os flocos. Então a gente tem que encontrar um local onde tenha turbulência. Eu tenho feito bastante isso. Onde existe turbulência na entrada do decantador, onde tem turbulência, nós colocamos a flauta. Então as experiências são muito boas. E você assegura que todo o caldo esteja com floculante. Quando a gente coloca dentro de uma vazão de 1000 metros cúbicos um tubo, como é que um tubo com uma viscosidade tão diferente ele vai conseguir misturar? Não mistura. Então tem que ser a flauta. Muitos técnicos colocam a flauta e não colocam a tela. Não funciona também, porque entope a flauta. Entendeu? Tem que colocar a proteção e tem que assegurar que o polímero está sem grumo para funcionar. Aqui é um quadro, o mesmo quadro, o mesmo gráfico praticamente o outro gráfico, só que mostrando aqui que tem também um aumento de cor. Quando existe um tempo de retenção, a perda eleva e eleva também a cor do açúcar. No caso, a cor do caldo. Falando aqui da evaporação, nós já vimos aí palestras aqui, muito boas, falando da questão de operação, da evaporação, sobre a concentração do caldo do xarope, né? Nós admitimos a concentração do xarope de 65 a 68 de Brix, não menos. 60 não dá, 60 é muito baixo. Os cozedores, eles foram preparados para ter um Brix de 65, eles são projetados para isso. Nós não podemos admitir Brix de 60. 60 vai ter que evaporar no cozedor. Então, o target o Brix do xarope é 68. Conheço usinas que termina a safra com média em 68. Faz açúcar branco, usinas boas. As condições de caramelização tem que ter muito cuidado também com a caramelização nos evaporadores. Por quê? A taxa de evaporação dos pré tem que ser no máximo 30. É também um ponto de atenção, porque a gente vê muitas taxas, muitos Brix do saída do caldo, do primeiro corpo, acima de 30. Carameliza, né? Porque a gente está submetido a 127 graus. Uma coisa também, a pressão do evaporador, ela tem que ser 1,5. Ele foi projetado para trabalhar com delta de 1,5 até 0,17. No caso, 2,5 absoluto e 0,17 absoluto. O projeto dele é esse. Então, ele tem que seguir a pressão de 1,5. Não trabalhamos com menos. Separadores de arraste deverão ser limpos. Muitas vezes, a evaporação, um cuidado muito grande na automação, tudo, mas essa é uma foto, não é da Ziló, é uma foto que nós trouxemos aqui de alguma outra unidade que eu passei. E o evaporador estava desse jeito, totalmente obstruído, o separador de arraste. Então, tem que olhar para o equipamento como um todo, não pode olhar uma parte. Então, tem que observar como um todo. Nessa usina aqui, o cidadão queria operar o escape com 1,9. Digo, você vai matar gente aqui, cara, você não pode, o que é que está acontecendo? Então eu fui olhar, quando eu fui olhar, os separadores de arraste, quer dizer, o vapor não sai, né? Então tem que dar atenção a isso aí. Outro ponto muito importante são o nível da caixa, ok, isso aí já foi falado aqui também, tem que ser 1/3. pH do xarope. pH do xarope, admitimos 6 a 6,5, não mais, né? Isso aqui a gente acompanha a literatura do Payne. Payne assegura 6,5
ele fala lá que para 6,5 são as melhores viscosidades das massas, tá? Assegura também, quando aumenta um pouco o pH do xarope, as massas ficam mais fluidas. Na Ziló existe uma usina que tem um vácuo central, tá? E nós trouxemos isso aqui exatamente para falar assim, o vácuo central funciona lá há bastante tempo, porém no cozedor de cristalização a gente vai mudar. O vácuo central ele altera bastante, ele oscila quando a gente está cristalizando, e na cristalização a gente não pode oscilar a pressão do cozedor. Então, o de cristalização, vamos separá-los desse circuito. Então, vácuo central, se tiver cristalização, já fica fora, tá? Sangria e sua importância. E outro ponto aqui é essa questão aqui do calibre. Esse aqui é uma questão tão simples, mas é uma questão que traz tanta dificuldade nas usinas. É a questão da limpeza da evaporação. Essa aí é uma questão, olha, vou dizer, se você quiser tirar a prova disso, você chega na evaporação e começa a perguntar quem limpa a evaporação para ver o entendimento que ele tem disso, tá? A pergunta assim, quanto é o calibre, quantos milímetros você está limpando? Qual é o diâmetro interno do tubo? E as pessoas que estão lá, que precisaria ter essa informação, elas não têm. Tenho pegado muitas coisas assim, que incrusta a evaporação. Então, fazemos todos os trabalhos de grande importância na evaporação, e chegamos lá na frente, a limpeza não está boa. E o Brix baixa, e aí o açúcar não sai lá na frente. Não tem jeito, né? Não tem jeito, não concentrou, o Brix baixa. Por quê? Muitas vezes a evaporação está incrustada e a pessoa não sabe. Nesse ponto aqui já vi de tudo, né? De tudo eu já vi, tá? Cidadão está crente que limpa a evaporação. Eu vou lá, quando eu chego lá, eu digo, tudo bem, sei como é que você limpa, mostra aí como é que você faz. Aí limpou a evaporação, aí colocou aí trouxe uma haste, né? Primeira coisa, trouxe uma haste para entrar na evaporação, uma haste, né? Como é que ele vai testar o calibre? Aí ele trouxe uma haste. Ele trouxe uma haste. Aí quantos metros é essa haste? 2 metros. Tá bom. Aí ele limpou a evaporação, colocou o tubo. Aí eu digo, tá ok? Ele disse, repare, tá passando. Eu digo, ótimo, então, mas quanto é o tubo, o comprimento do tubo? Aí ele não sabia, eu já sabia. Eu sabia que o tubo era de 3 metros. Logo, se o tubo é de 3 metros, o calibre não pode ser de 2. Ficava 1 metro sem limpar. Sem limpar não, sem ver, né? Então, é necessário que tenha ser dado uma atenção nesse ponto, né? Até assim, uma pergunta que eu posso fazer para todos. Todos sabem quantos milímetros tem de folga na incrustação? Quantos milímetros é deixado no calibre? Que número é esse? Porque o cidadão que está lá na evaporação, ele tem vários calibres. Quando geralmente a usina compra valores de calibre para ele, os tubos são diferentes, ele tem vários. Mas qual é o calibre que ele está testando, está passando daquela caixa? Então é necessário que seja o calibre correto, tá? Essa parte aqui, vamos entrar aqui nessa parte de cristalização, que esse tempo aqui é o saldo, né? Esse tempo aqui que tem aqui é o saldo, 18 minutos, é o saldo. Então tem muita coisa para mostrar aí, vou correr um pouco, hein? Nós fazemos o cozimento, a cristalização, fazemos a classificação, tá? Classificação do açúcar com 25 mesh, fazemos a classificação com 30 mesh e 35 mesh, tá? Então aqui está mostrando aqui uma questão do cozimento, tá?
Temos aqui uma peneira de classificação, porque isso aqui é um problema. Geralmente nos laboratórios a gente faz essa classificação no produto teste do laboratório. Não deveria, né? Deveria comprar esse equipamento aqui e fazer separado para a fábrica. E coloca a tela lá e aí aqui pega 20 quilos, você faz um peneiramento, o cozinhador já fica já com a condição ótima lá, né? E aqui a gente tem aqui uma condição, o tempo do moinho é o suficiente para deixar a semente com 5 micro, né? A semente tem que ser com 5 micro, lá, essa condição eu medi isso lá, eu estava na usina Triunfo, eu medi no laboratório eletrônico, essas coisas, então dá realmente 70%, 80% abaixo de 5 micro ou 5 micro. E aqui é a questão, uma das mais importantes que a gente acha, é a questão da cristalização, tá? Esse é um setor que é um setor de, assim, tem muitas variáveis nesse setor, e geralmente existe uma grande confusão quando se fala de cristalização do açúcar. A coisa é simples, porém, ela tem que ser conduzida de forma adequada, tá? A alimentação poderá ser apenas com mel ou xarope mais mel, né? Vapor utilizado, melhor vapor vegetal, que é um vapor mais frio. Após introduzida a mistura, a pureza que a gente recomenda, de 74 de pureza, tá? Para ponto de semeadura atingir 82, e a supersaturação com 1,15 a 1,2, tá? Isso aqui é a recomendação que fazemos. Xarope na cristalização não precisa. Os méis aqui com 2 massas, eles são os méis que têm a pureza de 80, 78. Para que colocar xarope nesse mel? Esse mel já cristaliza, e cristaliza bem, e cristaliza melhor. A redução, aí se reduz, né? Depois da cristalização, se reduz a pressão da calandra para 0,1 ou 0,2, tá? Isso aqui eu vou mostrar um gráfico que a gente automatizou o cozimento esse ano aqui da São José. O primeiro açúcar, vou mostrar a foto do primeiro açúcar e o gráfico da como a gente está fazendo a cristalização, o que ponto a gente chegou e aonde a gente quer chegar, né? Qual é a melhoria que tem nessa hora aí. Ainda tem uma melhoria para se fazer. Espera por 5 minutos, né? Introdução da água de mobilização. Isso aí os livros já falam bastante. Manter a taxa mínima de evaporação em torno de 20 minutos. Verifique a qualidade do grão formado e prossegue o cozimento. Esse aqui é uma cuva total automatizada. O cozinhador apenas coloca a semente no funil na hora da granulação. Ele aqui é aquele negócio, ele toca no botão e pode sair, tá? Então aqui são as cuvas, a gente automatizou esse cozedor, né? Ele está todo automatizado. E aqui você pode ver aqui, a gente encheu aqui, esse nível aqui é do xarope, o xarope está indo aqui, aqui a calandra chega ao nível da calandra, concentrou, até 82 de Brix, 81, aí 82 nessa região, né? Então essa região com a temperatura de 65 já fica na supersaturação de 1,2 a 1,5. Então ele aí é preciso que nessa hora se reduza a pressão. Geralmente as usinas, os cristalizadores, os cozinhadores, eles não reduzem essa pressão e é até difícil de reduzir. Eles não querem porque toda hora tem que reduzir a pressão, mas tem que reduzir porque a velocidade, quando não reduz, a velocidade de circulação é muito grande, afeta demais a cristalização, tá? Então você pode ver aqui, ó, esse aqui a semente foi injetada aqui, ó, nesse ponto aqui, a válvula abriu e permanecemos estável aqui, ó, esse tempo de 20 minutos, colocando água em pequenas quantidades, mantendo a evaporação constante, é o que precisa na cristalização do açúcar. Então tem que haver isso aqui. A busca é um açúcar regular, um açúcar que tenha
as condições que não tem aqueles açúcares variáveis. Eles variam porque são formados outros grãos, tá? Eu vou mostrar a vocês as fotos, o resultado dessa cristalização aqui durante uma semana, tá? A gente está aí na frente. Então aqui, a gente tem aqui, até esse ponto, você vê aqui, ó, esse ponto aqui a gente levou o Brix para 83, né? E a partir daqui, nós começamos a alimentar. Ó, o ponto de alimentação é esse aqui, tá? Ó, aqui começou a alimentação. Até daqui para trás, nós estamos automatizados, com as variáveis corretas. Daqui para trás. Daqui para cá, nós estamos controlados. A variável daqui para cá, eu não consigo ver. A variável que é a variável dos cozimentos, a mais importante dos cozimentos. Qual é a variável mais importante do cozimento? É a supersaturação. Então a gente precisa controlar essa supersaturação, tá? Então a gente está fazendo uma curva para corrigir essa curva de Brix aqui, e essa curva de Brix ser uma curva corrigida com a saturação, tá? Eu já fiz esse experimento com o cozedor manual, e esse aí vai ser o próximo nosso passo, de colocar uma curva aqui, verificar essa curva e ver a equação que ela faz, e todo mês eu faço essa curva no cozimento para constatar se está ok ou não, porque as purezas elas não mudam tanto. Então eu acho que dessa forma a gente consegue automatizar com a supersaturação, ou seja, fazendo uma curva corrigida e colocando ela no sistema automático, tá? E a gente aí espera que os grãos lá na frente eles não tenham variação alguma na cristalização, tá? Essa busca é uma busca muito intensa no setor, e assim, muito cara, e a gente não conseguiu evoluir bastante. Nesse ponto aqui, eu acho que nós evoluímos sim. Tem essa parte ainda que a gente vai crescer. E essa aqui é a imagem desse primeiro açúcar. Esse primeiro açúcar aqui, olha, nessa usina aqui, foi a usina São José. Essa usina cristalizava com xarope, cristalizava com mel, era uma confusão. Os cozinhadores tinha aquela questão de sempre fazer desse jeito, sempre fazer assim, e a gente teve bastante treinamentos com eles para que eles se enquadrassem na automação e acreditassem, né? E a gente foi junto, pegando na mão, e aí gerou isso aí. Isso aqui, quando eles viram aqui o primeiro açúcar, aí se convenceram que era melhor, tá? Isso aqui é uma foto desse primeira cristalização, tá? E aqui tem um microscópio, né, que é fundamental para ter a cultura do grão, ter a cultura de ver o açúcar, tá? E aqui a gente está mostrando aqui a nucleação espontânea, né? No caso, antigamente se fazia essa nucleação espontânea. O açúcar era desse jeito aqui, ó, tá? Essa aqui é um exemplo de nucleação com deficiência de semente. Se tem pouca semente, o que é que ocorre? O açúcar cresce, né? Se eu não calculei bem a semente lá dentro do cozedor, o açúcar vai crescer. Ele tem pouca semente. O meio está rico e ele tem pouca semente. Ele cresce, ele fica grande, tá? Esse aqui é uma nucleação com semente correta, mas com uma grande velocidade. Então vai ter interferência na cristalização também. E esse aqui é uma nucleação com um bom controle, que é isso que a gente almeja, né? Que a gente quer. E aqui, vocês estão vendo o resultado aqui do tipo do açúcar, né? Que a gente conseguiu. O açúcar aí já mostra aqui que os finos já estão bem baixos aqui. Aqui é um período, aqui é um gráfico aqui da semana da São José, semana de 24 de julho, aqui é 28. É uma coisa assim, consagrada, né? Uma semana já dita, entendeu? É uma coisa que ela vem com consagração, né? Não vem assim para mudar, ela vem. E aqui a gente já enxerga que o AM ele já fica muito estável, 0,6, o passante aqui abaixo de 1, tá um açúcar já de uma boa qualidade, e o CV chegou até a valores abaixo de 30, 28,
28, 29, dois dias aqui abaixo de 3 dias abaixo de 30 e aqui os outros com 30. Então, é esse tipo de açúcar que a gente precisa buscar nas unidades, tá? Então, isso aí reduz grandes problemas de centrifugação, secagem, mais na frente e de produção, né? Que é o SJM. Outro ponto aqui bastante importante e assim bastante confuso para muitas pessoas é a questão da diluição do mel. A diluição do mel, aqui o autor aqui está dizendo aqui, ó, esse autor aqui é o Shen Cane Sugar Handbook, grãos falsos e conglomerado, página 255. O mel sai da centrífuga com falso grão de cozimento, vindo da tela rasgada ou do cozimento acima. Esses cristais precisam ser dissolvidos e o mel ser aquecido a 75 graus e 75 de Brix, para alimentar o cozedor. Tal condicionamento pode envolver o excesso de água e diluição de vapor, quer dizer, excesso de vapor. Então, aqui, claro que você colocar água no mel demais, você vai ter que evaporar essa água, né? Aí a pergunta é assim, é necessário colocar essa água? O autor está dizendo aqui 75 a 75 graus, 75%. Quando a gente chega nas unidades, nas usinas, o que a gente vê é que as pessoas querem colocar o mel para 60, 62. Não é necessário colocar isso. Não é necessário fazer isso. Não é necessário. Por que não é necessário? Porque o autor, quando fala isso aqui, ele está totalmente correto. Porque vocês verem ali que está marcado ali 0,81, esse mel, nessas condições, ele está hipossaturado, tá? Então, com 75 de Brix e 75 de pureza, eu fiz aqui vários quadros e coloquei aqui até 75 e 70. Ele, quando tiver com 70, ele está com 0,8 de supersaturação, está abaixo de 1. Então, é o ponto que tem que ser observado. Não precisa diluir, não precisa, porque ele está numa região hipossaturada. Ele se manter nessa região, agitou, acabou. Os cristais lá no cozedor, eles não vão aparecer. Não é necessário colocar água demais no mel para diluir os grãos, tá? Então esse é um ponto também de o pessoal coloca muita água. Outro ponto aqui é sobre a automação dos cozedores. Automação dos cozedores, temos aqui os níveis do cozedor automatizado. Porém, quando a gente vai olhar os níveis que foi arriado, o cidadão aqui arriou com nível, nesse nível aqui, sei lá, 86, e aqui ele subiu e arriou com 100. Então, isso ocorre em muitos locais onde estão automatizados e a gente não entende por quê, né? É um erro operacional, é um mau funcionamento do separador de arrasto, ou a falha na instrumentação. O fato geral é que aceitamos que o cozedor fazia descarga com valor abaixo do nominal, muitas vezes pressionado pela produção, e comete um grande erro porque não utilizou o vácuo, não utilizou o cozedor na sua totalidade, tá? Então é necessário que os cozedores sejam descarregados exatamente no máximo, que são esses aqui, todos eles, não um só, tá? Então esse é um ponto também de observação. Deixa eu me ver aqui, esses pontos aqui, falta 3 minutos, eu vou dar uma passada aqui rápida, né? Estou a falar aqui das telas da centrífuga M, qualidade, né? Uma coisa também que é importante são essas curvas aqui. Aqui a gente está mostrando aqui que existe um ponto ideal na lavagem da centrífuga. Existe um ponto ideal para todo açúcar, existe um ponto ideal na lavagem, onde tem uma lavagem mínima e uma recuperação e uma cinza mínima, né? Então esse ponto precisa ser pesquisado em todas as unidades, tá? Então é bastante interessante.
Aqui é um ponto bastante interessante assim, ó. Nós queremos fazer açúcar, né? Porém, a gente não tem a vazão da água que vai para o açúcar. Quem define a vazão da água que vai para o açúcar? Muitas vezes o açúcar, a gente chega nas empresas, o açúcar não tem magma. Esse rapaz não tem magma. Está sem magma aqui, o magma tá pouco. Mas por que está pouco? Porque muitas vezes a quantidade de água que está colocando está em excesso, né? Então, necessário aqui lá na São José, nós colocamos um medidor para ver exatamente a quantidade de água que eu estou lavando na centrífuga contínua, né? A contínua, e aí eu sei na relação, porque essa centrífuga ela pode trabalhar em função da qualidade da massa, pode trabalhar de 3 a 7% em peso. O CV, a baixa viscosidade da massa baixa também é um ponto de atenção. Tá? Vou passar aqui, só temos aqui 1 minuto. Aqui, esse aqui é um gráfico interessante aqui, ó. Esse gráfico aqui. O CV do açúcar, quando a gente não controla, essa curva aqui, ela mostra o CV. Quando a gente não tem um CV alto, um CV aqui, por exemplo, aqui, ó, de 42, é essa curva de cima aqui, tá? Muitas vezes, o que é que ocorre? O CV do açúcar está alto, não tem magma. Não tem magma, porque você está solubilizando a perda aqui do cristal, ó. Perda de cristal, 5% de perda de cristal, né? A gente geralmente, os nossos cristais já estão na faixa de 0,3 aqui. Aí você está com uma variação de 42, aí como é que você quer magma? Não tem, está dissolvendo na centrífuga. Está dissolvendo, porque o CV está alto. Para esse CV alto, a lavagem, a perda é muito grande. Então, a cristalização é um ponto de grande importância, porque quando você cristaliza bem, você gera bons CVs regulares, CV de 30, que é esse aqui, ó, CV de 30, a curva de 30 onde está. Então, nessa curva aqui, a perda, eu estou lavando aqui o açúcar com 1%, e a perda aqui, ó, estou lavando aqui, nesse ponto aqui, está com 1% de perda, aqui está com 4%, aqui está com 5%. 5% de perda, você já não tem magma, e se você não resolver o problema do grão, também não vai ter magma, que vai dissolver, vai solubilizar ele, tá? Então, esse é um ponto de importância. E aqui nós mostramos aqui uma centrífuga e mostrando aqui uma carga de centrífuga, regulagem da centrífuga. Isso aqui é uma coisa que vocês também já sabem, né? E de secagem, o que a gente tem visto por aí as temperaturas do açúcar, não exceder 37, todos nós sabemos, excesso de ar no ponto de pó. Esse aqui, as perdas no pó, muitas usinas a gente enxerga as perdas, quando chega lá está melando tudo, e aí precisa colocar uma automação de BRICS para recuperar esse pó. Então é isso aí que a gente vê nas usinas, né? E aqui uma mensagem aí do Einstein, né? A mente que se abre é uma nova ideia, jamais volta ao seu tamanho original. Isso é de grande importância. Eu queria agradecer a todos, agradecer ao evento, aí agradecer a Ziló por nos colocar aqui e mostrar os equipamentos dela, e muito obrigado a todos. Pessoal, nós queremos agradecer, então, a apresentação do Amaury, excelente, e temos tempo para 2 perguntas. Amaury, você falou que prefere a sulfitação a quente do que a frio. Nós estamos lá para tomar essa decisão. Qual que é a sua opinião em relação a isso? O que você acha uma contra a outra? O que benefícios teríamos? Na realidade, como estudante de química que somos, né? Todos nós aqui, a gente sabe que as velocidades das reações, elas estão ligadas à temperatura, né? Então,
quanto maior a temperatura, não pode ser uma temperatura elevada, mas cada vez que a temperatura das soluções elas aumentam, as reações, as velocidades são maiores e são melhores. Então, a gente sempre achou a sulfitação a quente melhor, por causa das velocidades das reações. Ô Amaury, João Henrique aqui da Dacaldo. Parabéns aí pela apresentação. Ok. A respeito da automação da cristalização, vocês automatizaram só o ponto lá de ingerir a semente ou também a porcentagem de mel e xarope? Porque geralmente o mel varia de acordo com a centrifugação, né? Põe menos água, a pureza do mel vai cair abaixo de 74, aí precisa injetar uma quantidade de xarope para chegar no 74. Vocês automatizaram isso também? Ou não, só o ponto de injeção no ponto de supersaturação? Não, na realidade, na cristalização, ali no nosso caso, a gente automatizou, está todo automatizado, só que ele vai até o final e vai alimentando o cozimento. Qual é a variável? Depois que você cristaliza, chega aquele ponto final de mobilização, né? Aí você começa a alimentar. Então, a partir dali, o que é que ocorre a partir dali? A partir dali, no cozedor que nós temos lá, ele é automatizado só com Brix. Então, Brix e o nível dele, a automação é feita. Então, o mel já é aquele mel fixo que está alimentando, né? Que é o mel A, né? No caso da cristalização, a gente alimenta com mel A. Então, o mel A, ele leva e não controla volume de mel algum, apenas o nível do cozedor, e ele vai levando, construindo. Essa parte aí é que a gente quer levar uma curva de Brix corrigida com a saturação, tá? Porque Brix e nível não define saturação. Saturação, quem define saturação são as variáveis Brix, temperatura e a terceira, que é a pureza. Essa é a mais importante que tem, que é a pureza. E a pureza ela vai declinando nos cozedores. Eu já fiz essa experiência manual e a gente enxerga claramente a queda da pureza no final, porque ali a pureza vai ser, no caso a cristalização, vai ser massa B, vai gerar o mel B, né? O mel de pureza baixa, né? A gente está alimentando um mel de 80 e o mel que vai ser gerado, aquele cozimento, ele vai gerar um mel de mel final, e a gente só tem duas massas, né? Então, para a sua pergunta responder, a gente não controla mel nenhum, a gente alimenta com o mel que tem. E quem vai controlar é o Brix do vácuo que a gente determinou. Ele vai arriar com 88, 87 e no final já se faz essa queda de pureza, né, lá dentro do cozedor. Tá? Tá ok, obrigado. Ok? Muito obrigado a todos. Até mais.